Dona Áurea, uns folhetinhos, umas revistinhas infantis de quadrinhos que nós imprimimos muitos anos atrás, só que elas ficaram guardadas e foi só encontrada ontem, né? E foi só o fato de abrir a caixa que eu quase tive que chamar o SAMU, né? Porque é o cheiro, né? Eu tenho uma alergia muito forte com esses cheiros. Mas eu confesso que na hora da prece aqui, os espíritos me deram uma colher de chá, porque eu não conseguia respirar. E quando eu comecei a fazer a prece, eu percebi que eu comecei assim, o meu pulmãozinho começou a ir abrindo, e eu consegui respirar e consegui reviver. Quando a gente está com o pulmãozinho fechado, a gente tem a sensação que falta ar, né? É interessante assim, desligaram a bomba de oxigênio, não é possível, né? Está faltando ar. Porque a gente puxa o ar, mas o ar não sacia. É interessante isso, né? Esse problema de bronquite, asma, essas coisas, essas alergias aí, né, respiratórias, elas são assim. Vai fechando os alvéolos aqui, vai fechando, e você fica travado, você não consegue fazer nada. Mas aí, com a prece envolvente, tão bacana, eu senti que eles me deram uma colher de chá por alguns momentos, talvez uns 40 minutos, 50, né? Aí quem sabe depois, né, vai saber, né, se não é o meu dia hoje também, né? De repente, hoje é meu dia, né? E aí, logo depois do dia dos namorados, né, ia ficar marcado, né? Que dia que ele faleceu, o seu marido? Um dia depois do dia dos namorados, né? Olha. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho sobre a paciência. Vocês não ficaram com vontade de ver o folheto, não, né? Ninguém ficou, né? Ficaram, né? Sim. Vai ter que decidir que você vai distribuir. Vamos decidir depois, né, Dona Áurea? Se a gente vai distribuir, não é mesmo? Eu acho que já está decidido. Está decidido já? Já está decidido, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o tema que está no Evangelho, sobre a paciência. Eu já falei um pouquinho sobre esse tema aqui, é um conjunto de informações que nós precisamos, porque na maioria das vezes, o que acontece? A gente se perde um pouquinho nas nossas... no nosso controle emocional, porque a chave de tudo na encarnação é o controle emocional. Se a gente for pensar as notícias que a gente recebe, a vida que a gente vive, as experiências, as coisas que nos acontecem, se a gente consegue ter controle emocional, a nossa vida fica uma beleza, uma maravilha, porque a gente sabe esperar, sabe aguardar, sabe falar na hora certa, sabe se colocar. Olha, fica tudo tão fácil, fica fácil de viver. Eu até sugiro muito a vocês que não tenham todo o controle emocional possível, porque quando chegar nesse ponto, eu tenho a impressão que a gente nem precisa mais ficar na Terra. Quando a pessoa chega ao controle emocional total, quando ele consegue dominar o seu controle emocional, vejam Jesus, né, que tinha o controle todo dominado, olha o que aconteceu com ele. Não é? Então, quando a gente chegar nesse ponto, é sinal de que nós já estamos numa condição muito importante de convivência. Claro que a gente ainda vai ter os defeitos, que a gente ainda vai ter que corrigi-los, que a gente ainda vai ter que fazer um monte de coisa, mas com esse controle emocional, a gente sabe lidar com tudo, com qualquer pessoa, em qualquer situação, de qualquer forma. As pessoas mais difíceis, os inimigos declarados, não declarados, fingidos. A gente sabe lidar com uma malcriação espontânea, extemporânea, a gente sabe lidar com um mal-estar, às vezes, de uma conversa meio desagradável. A gente sabe lidar com tudo isso, porque a gente sabe a hora de falar, a hora de ficar em silêncio, a gente sabe de tudo isso. Não se altera, olha só, já pensaram quando a gente chegar nesse ponto, não é? Eu me lembro da minha mãezinha, que foi embora em 1988, então tinha alguns assuntos que ela não deixava eu falar com meu pai. Então, por exemplo, assim, veio um oficial de justiça aqui trazendo uma ação de despejo. Ela não fala para o seu pai, porque não adianta nada. Sexta-feira à noite ele vai fazer o quê? Fórum fechado, vai ter que procurar advogado. Vai procurar advogado sábado, domingo? Que conversa é essa? Não, senhor, pode falar isso aí só na segunda-feira. Olha o controle que ela tinha, olha que interessante, não é? Para deixar ele ter qualidade de vida, 2 dias, tranquilo, não é? Ia lá com alguma notícia à noite. Não, senhor, só amanhã você fala isso. Não fala isso agora, não. Ele vai ficar aborrecido, vai perder noite de sono, ele precisa trabalhar. Então, essas coisas, veja que ponto que chega, né? O controle emocional de um espírito, porque
Tem pessoas que falam assim, não, você tinha que ter me falado, você tinha que ter me ligado, você tinha que ter me dito ontem mesmo, porque a partir de ontem eu já ia começar a morrer, mas não importa. Notícia de cemitério. Cemitério não, de gente que está querendo ir para o cemitério. As pessoas ligam 2, 3 horas da manhã para sua casa. Escuta, eu vou abrir a vala, eu sou coveiro, eu sou o quê, meu Deus do céu? Eu sou legista, o que eu posso fazer uma hora dessa? O que a gente pode fazer 2 horas da manhã? Só perder o sono, ficar chateado, aborrecido. Olha o controle como chega aí. Espera o dia seguinte, 7 horas, 8 horas da manhã, você fala, olha, a gente estava esperando, acabou acontecendo durante essa noite. A pessoa já dormiu, já está com a cabecinha em ordem, toma o seu cafezinho, vai fazer o que tem que fazer e pronto, é isso que tem que ser. Então a gente fica fazendo umas coisas, a pessoa está lá no Japão. Então tem que avisar logo para ela pegar o avião e vir para cá. Misericórdia, século XXI, camarada precisa vir do Japão até aqui para presenciar o enterrão, porque tem que ver o enterro da mãe, do pai. Se a pessoa se sente nessa obrigação, porque alguma coisa foi errada. Porque se sempre honrou, se sempre esteve junto, se sempre favoreceu, se sempre amou profundamente, obviamente que isso não tem uma necessidade, né? E ainda mais hoje com esses sistemas novos que a gente tem, não é? De conversar com as pessoas, vendo, ouvindo. Não tem, tem que vir. Aí a pessoa se desloca lá, pega passagem por qualquer preço, de qualquer jeito, e vem correndo, e chega correndo, quando chega já enterrou. Olha como é que são as coisas. Não é mesmo? Eu estou falando isso porque, como eu perdi a minha mãe em 1988, não é? De vez em quando eu fico assim, descontrolado emocionalmente, quando eu vejo alguns filhos fazendo algumas coisas, sabe? Assim. Porque é interessante, parece que a gente só valoriza a mãe quando a gente não tem mais, né? Não é assim? Vocês também têm essa sensação? É? Então, porque a gente vê, mas para que está fazendo isso com a sua mãe? Para que tem que constranger ela desse jeito? Para que tem que mudar não sei para onde lá, 50 mil quilômetros de distância? Para que isso? Sua mãe já tem idade. Não, tem que cuidar da minha vida. Tá certo, mas... Já pensou se ela falasse isso quando você nasceu? Fala, olha, você nasceu, você é um bebezinho. Só que é o seguinte, tem que cuidar da minha vida. Não é? A hora que você quiser, você vira a cabecinha aí, mama aí nessa mamadeira. Tá certo? Será que seria assim? Teria sido assim? A gente parece que, não sei, não pensa, né? Então, de vez em quando a gente fica pensando isso. Então, o controle emocional nessas condições, em condições adversas, né? Sei lá, um desencontro no carro, batida de carro. O controle emocional, fala, vamos ver o que aconteceu, tá tudo bem, tá tudo bem, poxa vida, aconteceu, né? Não vamos falar já quem foi, quem não foi, vamos brigar e vamos falar e acontecer, e xingar e fazer. Na fila do mercado, esses dias uma senhora me consultou, dizendo assim, você acha que é certo a pessoa passar na fila da prioridade e não é prioridade? Eu falei assim, olha, eu acho que não é certo, mas eu já fiz isso muitas vezes. Mas pensa bem, nós estamos vivendo um planeta de anjo aqui, todo mundo aqui é perfeito, não é mesmo? Mas você não acha que eu devo falar? Eu falei, olha... É preciso tomar cuidado com o que vai falar, porque vai criar provocação. Não é mesmo? Vai fazer uma ironia? Vai fazer o quê? Você, minha filha, você está grávida? Você tem 60 anos? Você está com problema de saúde? O que você tem? Por que você está na fila de prioridade? Vai abordar desse jeito? Qualquer pessoa pode fazer isso, mas a gente que está querendo interiorizar o Cristo, a gente já precisa pensar 2 vezes. Hoje é quinta-feira, vou na casa espírita, já vou chegar lá irritado, não é mesmo? Já vai chegar assim, mas está errado. Então tá bom, quem nomeou você como professor do mundo? A gente é professor do mundo? A gente não aprende nem a nossa própria escola, a nossa própria educação, meu Deus do céu. Tá, a gente anda direitinho, no mercado a gente vai na fila certa. Mas a gente faz tudo certinho, porque se fizer tudo certinho, você não é desse mundo. Ou você é um espírito, ou sei lá o quê. Porque se a gente está nessa terra, não é? Alguma coisa... Vocês concordam com isso ou não? É? E está na terra, meu Deus do céu. A terra não é espírito de gente redondinha, assim, certinho. A gente tem deformidade. Tem algumas que apresentam, outras não apresentam. Mas todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema. Então...
se a gente consegue ter o controle emocional, sabe? Assim, saber lidar com urbanidade, com as pessoas, conversar direito, né? Saber colocar, saber expor. Quando vai pedir uma pequena gentileza, saber como fazer isso. Isso tudo diz respeito à nossa forma, ao nosso controle. Mas aí a gente vai, por exemplo, no posto de saúde, já chega lá com um trator lá, derrubando tudo. Como é que as pessoas vão tratar a gente bem desse jeito? É difícil, né? Às vezes você vai no posto de saúde, tem uma pessoa com problema psiquiátrico, fica gritando para tudo quanto é lado, xingando, e fazendo, e acontecendo. O que você vai fazer? Ó, fica quieto aí. O que a gente pode fazer? Então, nessas horas, sabe, assim que a gente precisa. Agora, as filas estão cada vez menores, eu achei, teve uma vez que eu falei aqui nessa palestra, nessa casa mesmo, que a gente, talvez, por exemplo, ia no mercado, então se hoje tinha 5 na nossa frente, daqui 20 anos ia ter 50 na nossa frente, porque imagina a população do planeta, né? Mas aí inventaram um negócio de internet, de iFood, não sei o que mais, de Rapid, não sei o que mais. Então as pessoas pedem lá, eu quero um litro de cândida, uma esponja e um bombril. Aí o cara leva lá para a pessoa. Não tem mais, não precisa ir na fila para fazer isso. Aí você vai no mercado, o pessoal olha para você e fala, pô, você está vindo no mercado fazer compra. Aí você vai no banco, a pessoa fala, mas você está vindo no banco pagar conta. Ficou bravo, o pessoal do banco não quer mais. Mas se pagar em dinheiro, então, no mercado, aí você é de outro mundo, né? Pagar em dinheiro. Pagar em dinheiro, tem que dar o troco, moeda, essas coisas, né? Já pensaram? Isso é uma coisa horrorosa, meu Deus do céu, como é que pode, né? As pessoas até hoje ainda fazer isso, né? Andar com dinheiro no bolso, não é? Olha, um negócio assim, impressionante, né? Mas olha, não se iludam, em menos de 5 anos nós não vamos ter mais dinheiro físico. Não, lá em casa nós já estamos nessa, né? Já estão sem dinheiro ou estão com dinheiro físico? Já chegou. Em casa também estamos nessa, nós estamos sem o dinheiro físico lá, e nem o jurídico e nem o virtual, não tem nenhum lugar, né? Seria bom que a gente pudesse pôr no computador lá, né, que nem a gente preenche lá o número de zero, né? Isso aqui é quanto? 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, né? Aí, opa, o seu limite é X. Aí a gente punha na conta assim, né, quando a gente era criança. E a gente falava pro filho, a gente tinha os filhos pequenos e aí falava que não tinha o dinheiro. Ele falava, leva o cartão, passa o cartão, né? Não era assim? Ou dá cheque, passa o cartão. Não era fácil? Para eles era fácil, tudo é fácil, né? Bom, então quanto mais controle emocional, mais a gente consegue viver melhor, com mais calma, com mais tranquilidade. É certo que alguns de nós, a gente precisa viver de uma forma mais intensa. E a gente pode procurar arrumar uma confusãozinha em outro lugar, né? Então, sei lá, arruma confusão no restaurante, um dia das mães, assim, né? Que você vai almoçar com as mães, né? Aí você arruma confusão lá, né? Vai arrumar na fila, porque dia das mães a fila está lá na calçada. É isso mesmo. E aí o jovem fala, nossa, veio num restaurante pessoalmente, podia ter pedido, né, com o dedinho, né? Mas aí não tem graça também, né? Não, aí tem que lavar a louça, né? Depois tem que lavar a louça, né? É. Agora vem uns pratinhos assim, você puxa o plástico assim, você come naquele pratinho mesmo. Um pratinho preto, um negócio esquisito. Eu falei, meu Deus do céu, antigamente quando as coisas eram pretas, disse que era ruim, né? Era plástico reciclado, o lixo do plástico. Agora os plásticos de comida é preto. Meu Deus do céu. Não é mesmo? Bom, então aí vem a ideia do controle novamente. Então, devagarzinho a gente vai se conscientizando e vai buscando uma forma de conviver melhor. Ah, mas eu não tenho sangue de barata. Tem gente que fala assim, pensa assim, né? Mas eu não sei. Barata muito atrevida, ela leva uma sapatada, né? Não é mesmo? Se ela sabe andar escondidinha, quietinha, só aparece de madrugada quando ninguém tá vendo, né? Dá umas lambidinhas lá em cima do móvel, da mesa, pega umas casquinhas de pão, isso ela tá tranquila, aí ela tá sossegada. Ela vê o sol. Não devia ter tocado nesse assunto, né? Não, é. Mas eu vou falar um bicho que é pior do que barata, daqui a pouco. Aí ela tá tranquila, opa, o sol já tá raiando, o negócio é a gente procurar a nossa casa, vamos embora, já faz troca a trombeta lá, as baratas volta tudo embora, entra nos buraquinhos do azulejo, sossegado, no meio dos móveis, que elas adoram a madeirinha estragada, antiga, né?
Aí elas se escondem, elas vivem bastante, né? Tem algumas que acho que estão meio cegas, porque já estão com muita idade, elas quase não conseguem andar direito, se perdem, aí elas morrem, né? Pediu, né? Aí, eu sei lá, os netos dela estão todos apressados, porque já está clareando. Vamos embora, avó, vamos embora. Ela não sabe para onde que ela vai, ela fica meio assim, para lá e para cá. Aí, quando ela vai dar fé, pronto, tem o velório dela, né? Tem enterro, essas coisas. Aí já viu, lascou tudo, né? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Porque a paciência, segundo o Evangelho, é uma bênção. Ele fala para a gente que a dor é uma bênção. E eu não sei, quando a gente está sob o efeito da dor, a gente fica irritado. Vocês já repararam isso? Eu acho que é nesse sentido que o Espírito fala. Porque no momento da dor, da dificuldade, a gente fica irritado. A gente se arvora, fica nervoso por qualquer coisa. Aí ele fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, agradecer a Deus. Aí você fala, ai meu Deus do céu, se eu soubesse que tinha um texto desse na casa espírita, eu teria ido em qualquer outra casa religiosa, mesmo na casa espírita, porque fala que a dor é uma bênção. Pensa bem, né? Todos os religiosos falam o contrário, que a gente tem que ir lá para se curar, não é mesmo? Todos os religiosos falam que a gente tem que ir lá para prosperar, todos os religiosos falam que a gente tem que ir lá, sei lá, para virar anjo, para virar não sei o quê. E aí você vai na casa espírita, o camarada vem aqui e fala, a dor é uma bênção que Deus envia. E a outra, só as pessoas eleitas. Então, se tem dois com dor aqui, ele já começa a se sentir assim mais soberbo, fala, pô, então não é comigo, né? Os outros que não estão com dor nenhuma falam, opa, alguma coisa está acontecendo, porque eu estou sem dor nenhuma, sem problema nenhum, deve estar faltando alguma coisa, né? Porque então, não sou privilegiado de Deus, porque a gente sempre pensou o contrário. Não é mesmo? A gente não pensa que os privilegiados de Deus são aquelas pessoas que não ficam doentes, que não tem problema financeiro, não tem problema emocional, não tem problema nenhum. Fala, esse aí é privilegiado de Deus, não tem essa sensação? E aí vem o Evangelho e fala o contrário. Essas pessoas estão, de uma certa forma, patinando na encarnação. Olha, isso não é confortador. Mas quando a vida está muito fácil, está tudo fácil, tudo tranquilo, tudo fácil, está tudo bem, tudo ótimo, não tem problema nenhum com ninguém, está tudo certo. Aí a gente precisa ficar preocupado, porque tem alguma coisa que está errada. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, é assim, não é que a gente vai pretender ter problema, não é isso. Mas a gente vai pensar o seguinte, estamos administrando um problema, é isso que nós estamos fazendo aqui, nós viemos aqui para isso. E a gente fica buscando de toda sorte se livrar do problema, quer passar para o outro o nosso problema. Agora tem um monte de profissional que gosta de absorver o problema dos outros, né? Tem psicólogo, psiquiatra, não é? Aí você vai lá e fala com ele, fica lá 2, 3 horas por dia, por semana, por mês, e fala com ele os seus problemas todos, né? Só que ele aprendeu a escutar, né? Mas não a interiorizar os nossos problemas, porque senão ele estava lascado, né? Então escuta lá, né? Põe a corneta lá para escutar, daí escuta, às vezes dá umas sugestõezinhas, uns pitacozinhos e tudo bem. Mas nós estamos na Terra para administrar problemas. Estamos vivendo um problema? Maravilha, olha o que a André Luiz fala. Esses espíritos são também, né? Eles não estão aqui e ficam falando essas coisas. Eles ficam falando as coisas que eles não estão vivendo aqui. Olha só o que ele fala. Depois de um problema, aguardar outros. Olha o que ele fala. A gente pensa que vai lá no hospital fazer uma cirurgia, pronto, acabou, estamos 100%. Mas a gente se esquece, né? Eu tive um Del Rey 88. Aí se trocava o amortecedor, na outra semana era o escapamento, depois na terceira semana era o câmbio, depois era a luz, depois era a lanterna, depois era a embreagem, depois era o motor de arranque. Então, depois de um problema, eu falava, nossa, eu acho que eu sou espírita mesmo, quem gosta de carro velho, né? Porque depois de um problema, aguardar outro. Então, você pensa assim, consertei o amortecedor, agora estou sossegadão, né? Tá tudo bem. Já troquei o pneu, já troquei o amortecedor, já troquei a vela. Aí você está andando lá, 4 dias sossegadão. Quando vai ver, na sexta-feira, ele fala assim, olha, agora está na hora de eu ir para o concerto. Aí tem que levar ele para o Teatro Municipal, né? Porque toda sexta-feira ele tem que ir para o concerto, né? Não é possível, né? Por que tem que ir para o concerto? Porque estão com as peças todas desgastadas. Então, quando a gente pensa
e depois do problema guardar outros, a gente às vezes tem aquela ilusão de que a gente vai se livrar, por exemplo, está com um problema qualquer, né, que nem no meu caso aqui, o camarada quase não consegue respirar, né? Se mata sozinho, morre sozinho, veja só, parece um peixe, né? Saiu da água. E aí pensa assim, bom, vou resolver isso aqui, aí vou resolver isso aqui, aí tô sossegadão, né? Aí a gente resolve isso aqui, sabe o que acontece? Aparece outro problema. Um amigo meu estava falando, porque a gente não pode falar de coisa pessoal, mas um amigo estava me contando um problema que ele viveu, que foi o seguinte, olha, ele tinha um negócio no coração chamado supracardíaco. Ele tinha que fazer um negócio que chamava oblação, eu acho que o nome é esse, oblação. E aí tinha que marcar, tinha que ver o dia, depois 2, 3, 4, 5 anos depois, serviço público, aquela coisa, né? E aí chegou no dia, ele falou para mim assim, sabe o que eu andei pensando? Eu falei, eu acho que eu vou ficar com esse problema mesmo, porque assim, se o meu corpo precisa disso aqui para mim me equilibrar, aí eu vou tirar essa saidinha aqui de equilíbrio, aí ele vai ter que arrumar outra saída, e vai saber qual a outra saída que ele vai arrumar. Olha só. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. A gente conserta um negócio que está servindo para a gente como um escoadouro de problemas. Um escoadouro, tá saindo tudo por ali. E a gente vai lá e conserta. Aí, bom, canaliza, vai ter que sair por outro lugar. Aí vem outro problema em outro lugar que a gente nem imaginava, a gente nem pensava, nem tinha ideia que tinha que vir por outro lugar. Então, muitas vezes, o fato da gente administrar direitinho, tomar os cuidados básicos necessários, é mais do que o suficiente. E se amanhã ou depois a gente receber de uma forma assim, bastante inusitada, né, uma possibilidade de se livrar daquele problema, maravilha, ótimo, não é? Mas a gente não pode esquecer. E não tem tanta gente que tem a saúde perfeita, mas tem o emocional extremamente estrambelhado. A gente olha as pessoas e fica pensando assim, eu queria estar naquela condição. Mas a gente não sabe se aquela pessoa, naquela condição, às vezes com muito recurso, está vivendo um drama. Tem umas tais depressões aí, não é? Que às vezes a pessoa fica imobilizada, é uma morta-viva. Ela não consegue fazer nada, não vai a lugar nenhum, não quer conversar com ninguém, não quer falar com ninguém, não quer ficar num quarto escuro. E o dinheiro dela está no banco, eu falo, meu Deus do céu, não quer dar um passeio, não tem prazer em fazer isso, não quer fazer nada. Eu queria estar no lugar dessa pessoa? Claro que não. Então, a gente vai devagarzinho, entendendo que o nosso problema é nosso, nós estamos num planeta de problemas. Alguns expositores vão vir aqui dizer para vocês assim, nós vamos passar para o mundo de regeneração, logo. É possível que a gente passe mesmo, mas no mundo de regeneração ainda predomina o mal. Olha só, aqui na Terra não predomina o mal? Predomina o mal, e a gente fica triste de ver cada uma, né? Às vezes acontece uma coisa escandalosíssima, horrorosa, terrível. Aí você pensa assim, ufa, aconteceu, agora resolveu, não vai ter mais esse problema. Aí passa um tempo, aparece um negócio 10 vezes pior. Aí você fala, meu Deus do céu. Bom, agora aconteceu isso 10 vezes pior, agora resolveu, agora graças a Deus não vai ter mais esse problema. Aí vem uma guerra. Meu Deus do céu, um querendo matar o outro. Não é? Tudo gente de bem. Pode trabalhar, pode ter uma vida normal, quer matar o outro. Não quer matar o outro. Ontem tive uma notícia triste. Porque a gente vê essas questões de guerra, né? A gente pensa assim, matar e morrer. Mas ficam centenas e milhares mutilados. Pernas, braços, mutilações diversas. Agora vocês imaginam, vai um jovem para um negócio desse e volta mutilado, sem a perna, sem o braço. Veja só, quando não tem as questões psicológicas também, não é? Que são terríveis. O Chico foi perguntado na época que ele estava aí com a gente, tinha uma guerra do Iraque, esse povo sempre brigou a vida inteira, né? Mas aí perguntaram para ele o que ele achava da guerra, mas o Chico tinha muito cuidado com as palavras e tinha muita sabedoria também, era muito bem assessorado, muito bem assistido, muito bem inspirado. E aí ele falou assim, na televisão inclusive, hein? Na televisão. Quando alguém me fala em guerra, a primeira coisa que eu lembro são das mães. Olha só. Ele desviou totalmente o foco da guerra
e colocou o foco nas pessoas que estão sofrendo por causa da guerra. A mãe talvez seja uma das pessoas que mais sofrem de ver o filho sem notícia, sem saber, distante, sei lá o quê. Sofrimento de uma mãe numa condição dessa, não é? Vamos amenizar um pouco. Essa conversa está muito pesada, né? Meu Deus do céu, vamos acalmar um pouquinho. Então vamos voltar à paciência do Evangelho. E aí o negócio melhora, viu? Ou piora, não sei. Porque ele fala assim que a gente... pelo contrário, bendizei a Deus por vos ter querido provar nesta vida. Olha só o que ele fala. Ele fala assim: a caridade que a gente faz de dar esmola um para os outros é a mais fácil de todas. Olha lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa esse folhetinho aqui, ninguém lê esse folheto. Joga fora, não leia, joga fora. Vai no Evangelho. Aí ele fala assim, a paciência. Acho que é o 9, item 7, ou 9, item 11. Eu acho que é o item 9, é o capítulo 9. Aí ele fala assim, a caridade que consiste em dar esmolas uns aos outros é a mais fácil de todas. Mas existe uma bem mais meritória, bem mais difícil, consequentemente bem mais meritória. Sabe qual é? Aquela de suportardes uns aos outros. Olha só. Essa é a mais difícil. Olha só. Então o fato de você dar uma moeda, um troco, um pedaço de pão, um prato de sopa, um prato de comida, um café da manhã, isso é fácil. Agora e aquela de aguentar um ao outro? Vocês já tiveram de frente de uma pessoa com uma antipatia terrível com essa pessoa? Como é difícil. Às vezes você entra numa empresa todo saltitante, feliz, alegre. Eu vou trabalhar aqui, é meu sonho trabalhar nessa empresa. Aonde você vai trabalhar? Eu vou trabalhar no PCP. Planejamento e controle da produção. E aí você vai ficar de frente com um camarada, e você olha primeiro dia para ele e fala, engraçado. Tem uma dor no estômago, mas não é nada, porque eu estou no PCP. E aí você não consegue trabalhar com ele. Essa é a caridade mais difícil. Essa é a mais difícil. Na escola, né? Tem professor aqui, não tem? Vamos falar mal das escolas, então. Vamos falar das escolas. Aí está lá, sossegadona. Vamos fazer uma campanha com os alunos, ou levar para a dona Áurea a falar com o diretor. Nem com essa não. Aqui nessa escola não, hein? Nessa escola não, mas é para atender, não quero nem saber, o problema é seu. Mas aqui na escola não tem campanha. Aí você fala, meu Deus do céu, mas como pode uma pessoa ser desse jeito? Não é? Não pode não permitir que se faça a caridade. Não pode não permitir fazer o campanha. Aí a gente começa a... Tem um problema com o diretor, olha só que coisa, né? Aí ele sabe que você tem que trabalhar de manhã, sabe o que ele faz? Bota você à noite. Olha só como é que ele é. Né? Essa é a caridade mais difícil. Vai na feira. Aí o feirante dá um pedaço do abacaxi para você experimentar. Nossa, tá doce, né? Engraçado que no final ele é um pouquinho amarguinho, mas é bom, é engraçado, é doce, né? Aí você leva abacaxizão lá para sua casa, Havaí. Não, tem dois tipos de abacaxi. Tem um Havaí, tem um outro, como é que chama? E ele garante para você, ele dá um certificado tirado em cartório que aquele abacaxi é pérola. Aí você descasca para suas visitas na sua casa, as pessoas queriam, seu neto. Ele dá uma mordida no abacaxi, sai um negócio da língua dele, assim, uma espécie de um ferpo, assim, da língua dele. Meu Deus do céu. Aí você volta na outra semana com que vontade, por exemplo, assim. Eu compro em todas as barracas dessa feira, menos nessa. Nunca mais vou comprar uma mexerica mais nessa barraca. Aí volta de novo, a caridade mais meritória é aquela de suportar uns aos outros. Olha só, vai pegar o boleto do condomínio, o síndico que está entregando. Seu Sérgio, vai pagar o boleto. Dessa vez você vai pagar, né? Porque está constando aqui, estou devendo 4 boletos de condomínio, né? Você fala, meu Deus do céu, né? Quando é na frente dos outros também, né? Essa não é a mais difícil? Pensem bem. É a mais difícil ou não é a mais difícil? Aí você vai no comércio, vai no restaurante, no Dia das Mães.
No Dia das Mães. Vai no restaurante Dia das Mães. Aí você está feliz, fala assim, hoje você levantou com essa ideia. Olha a ideia que nós levantamos. Nada vai me tirar do sério. Nada, hoje nada vai tirar do sério. Aí vai lá o garçom, arruma a mesa, põe você sentado lá e tal, faz o pedido. Aí você fica lá 5 minutos, 10, 15, 25, 44, 59, 63, 84. Escuta, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Algum problema? Não, é que nós fizemos um pedido há 2h30 atrás e... Assim, hoje é um dia cheio, o senhor tem que esperar, né? E aí na hora de ir embora ele fecha a conta, tira todos os pratos, limpa a mesa e vai puxando as cadeiras. Mas ela está comendo a sobremesa ainda. Essa não é a mais difícil? Não é? Aí você vai pegar o ônibus, ele olha para sua cara e não para o ônibus. Ou então não, você está chegando para pegar o ônibus. Isso aconteceu com um amigo meu, sempre acontece, que ele tem essa maneira de andar de ônibus, aí ele vai... como é que é? O meu amigo, Aí ele vai chegando perto do ônibus, o homem sai, ele pede para parar, pede, o motorista fica olhando para ele, vai embora. Aquele ônibus bom, né, que vai pro bairro, tem um a cada hora, tem 2 ônibus na linha, um saindo, outro tá voltando, sabe assim? Mais ou menos igual esse que tem aqui, né, o Mônica, né, como é que é esse que passa aqui? Não, é o Ilaim. Não, é quando ele vem pra cá. Jardim Arte. Não, esse que vem nessa rua aqui. É Santa Mônica. Santa Mônica, esse aí mesmo, esse aí. Tem 2 ônibus nessa linha aí. O Jardim é onde está, de manhã onde está. É onde está. Esse daí é o tipo daquele, quando a gente vê ele passar, a gente estaciona o carro e vai pegar ele só para compensar, né? Falar, agora consegui pegar ele, que beleza, né? Bom, essa é a mais meritória de todas. Aí ele continua dizendo para a gente o seguinte, só para encerrar, que nós, aqui na Terra, temos alguma coisa a resolver, a espiar. E aí ele faz uma remessa para Jesus. Vejam Jesus, não tinha nada para espiar, e veja o que ele passou. Não tinha nada, absolutamente nada para espiar, e veja o que ele passou. Então, que a gente não se vanglorie, os nossos sofrimentos não são nada, absolutamente nada, diante de situações muito mais complicadas e muito mais delicadas, e que a gente aprenda a lidar com isso. O mais importante de tudo isso é aprendermos a lidar com o nosso controle emocional nas situações mais difíceis, porque isso vai nos trazer uma grande possibilidade, grandes mesmo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E tenham paciência, viu? Na semana que vem pessoas muito capacitadas. Eu só volto aqui depois de 2 meses. Esse ano que vem, acho que vão marcar só a cada 6 meses. E depois, no outro ano, só uma vez por ano. Porque tem uma casa espírita que eu vou aqui em Santana. Posso falar? Pois não. Eu era da crente da congregação cristã do Brasil. E quando Deus deu a paciência, eu abaixei. Aí a moça perguntou para mim, é paciência? Eu não, a tarde de paciência vem nas provas, hoje eu preciso de paciência, não tenho. Porque tem as provas de qualquer jeito, né? Tá vendo só? Vai ter uma história muito bonita na hora que ela Muito bom, muito bom. Muito bem, muito obrigado. Tenham bastante paciência durante essa semana. A partir de hoje, eu vou lançar aqui um desafio. Tinha um quadro do Chico Anísio que era o Bento Carreiro. Bento Carreiro, lembra do Bento Carreiro? No final, o que ele falava assim? O que ele fazia? Ele jogava uma maldição para as pessoas, lembra assim, né? Então, eu vou jogar uma maldição para vocês aqui agora, tá bom? Que é a seguinte: amanhã vocês vão ter que pôr à prova a paciência de vocês, em alguma hora do dia, tá bom? Essa é a minha Que não seja correr atrás do ônibus logo cedo, né? Obrigada. Obrigado, imagina.